Bem-vindos a mais um Vamos Pedalar, um programa que fala tudo sobre o mundo da bike. Bikes customizadas de acordo com o gosto do cliente. Fomos conhecer a Hilux, uma fábrica de bikes artesanais. Vamos ver? Surgiu em 2004, quando a gente tinha um grupo de amigos, começamos a fazer bicicleta assim só como hobby. Na verdade eu trabalhava com outro segmento de metal mecânico, mas tudo a ver. A gente fazia as bicicletas como hobby e um dia isso se tornou, meados de 2011, se tornou um negócio propriamente. A relação pessoal é assim, a bicicleta ela é algo que vem de criança, que todo mundo gosta de bicicleta, acho que quando é criança. Mas a minha ligação também é com o desenho dela, com a construção, com o desenho da bicicleta e construção. Foi num parque bem próximo daqui, onde eu aprendi a andar de bicicleta. Foi meu irmão que me ensinou a andar de bicicleta. Eu pedi para ele me segurar e ele já não estava mais me segurando. Ele estava longe e eu estava andando já de bicicleta. Aí ali foi a minha primeira sensação com bicicleta. Dali em diante, nunca mais parei de andar de bicicleta. Depois voltou isso com esse grupo de amigos da gente, que todos compartilhava da mesma paixão, que era a bicicleta. Então isso estimula a gente criar modelos, isso estimula a gente curtir mais a bicicleta, mais do que a gente já curte naturalmente. A gente tem um produto mais focado para o transporte pessoal ou as food bikes, que são desenvolvidas segundo a necessidade de cada cliente, assim como as bicicletas elas são compostas e combinadas segundo o gosto de cada cliente, a personalização de cada cliente. A gente tem um conjunto de componentes que, se misturado entre eles, pode-se ter várias combinações. E a gente pode criar uma bicicleta de forma que seja exclusiva para cada cliente que compra uma bicicleta da gente. A gente achava bonito bicicletas antigas e admira, pela nossa admiração assim, por modelos antigos de bicicleta, a gente também desenha nossas bicicletas de acordo com aquilo que a gente está focado, que é os modelos mais antigos. Meu cliente chega aqui e ele me apresenta um conjunto de necessidades que ele tem, assim, com algum desejo também. Aí com essa informação eu adapto tudo dentro de uma bicicleta, que basicamente é uma caixa adaptada na frente e toda uma estrutura que é ligada numa bicicleta, todo um projeto mecânico para servir essas necessidades. A gente tem uma inspiração em bicicletas dos anos 30, 40, mas a gente cria uma bicicleta com uma cara mais moderna, uma construção nova numa roupa antiga. Instalar os pedais da bike pode parecer uma tarefa muito simples, mas na verdade tem alguns segredos importantes. O nosso especialista Mário Cana vai contar pra gente como se faz isso. Vamos lá? Olá, sou o Cana da Ciclo Urbano e hoje nós vamos falar de pedais. Muita gente tem mandado e-mail pra gente falando, qual que é o segredo para trocar um pedal, acabou estragando a rosca. São detalhes bestas, pode parecer besta, mas é muito importante a gente pontuar certinho para não ter erro. Vamos lá? Primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é o lado do pedal. Os pedais são marcados como
R direito e L esquerdo. Isso é imprescindível para você não estragar a rosca lá, certo? Isso é a primeira coisa a você prestar atenção. Então, detectou qual que é o pedal certo, você tem que entender qual o lado da rosca. Uma regra que eu sempre falo é o seguinte, é fácil de lembrar. Você estando olhando para a bicicleta, você sempre vai apertar o pedal no sentido que você pedala e soltar para o outro sentido. Então, dependente do lado da bicicleta, sempre aperta para o lado que pedala e solta para o lado contrário. Fácil de guardar. Então, achamos o pedal, vamos passar uma graxinha na rosca. Se você não tiver graxa, pode ser uma vaselina qualquer, só para ajudar a retirar o pedal caso você queira, tá? Já vai ajudar caso você precise tirar o pedal depois. Então a regra é a seguinte, lado da coroa sempre vai pedalando, sentido que pedala. O lado da coroa, lado que pedala é o lado que aperta, tá vendo? Ó? Pedala para lá, a rosca também para o mesmo lado. Tem que entrar na mão, tem que entrar macio, senão alguma coisa está errada. Você vai girar quase que todo o pedal na mão, aí sim você vem com a chave. Para quebrar um galho pode ser uma chave 15 dessa aqui. O ideal é ter uma chave de pedal que ela é um pouquinho mais estreita, tem mais cabo e tal. Mas não é sempre que a gente tem na mão, vai de boca 15 que faz o serviço. Vamos lá. Ó, encostou. Você tem que exercer uma certa força sem arrancar sangue. Você pode até conferir para cá. Tem que ser algo razoável, mas sem arrancar sangue. Afinal de contas, o eixo é de aço, pé de vela normalmente é de alumínio. Já foi. Procedimento por outro lado é o mesmo esquema. E a gente vai pensar a mesma coisa. Aperto para o lado que eu pedalo e solto para o lado contrário. Então, se eu mudar de posição aqui, a gente recomenda passar uma graxinha no pedal. Graxa, vaselina, qualquer coisa já vai ajudar caso você precise tirar o pedal depois. Vai ser exatamente a mesma coisa do outro lado. Eu vou apertar para o lado que pedala. Apesar da rosca ser invertida, você tendo isso em mente, que aperto... Mesmo procedimento, vai com a mão até o final. Aí sim a chave. Vamos encostar. Opa, chegou. Vou dar aquele toquezinho. Pronto. É isso aí. Gostou da dica de hoje? Ficou com alguma dúvida? Manda um e-mail para o cana@ciclourbano.com.br que a gente troca ideia, tira sua dúvida lá. Valeu! No próximo bloco, nós vamos conhecer uma floricultura bem diferente. É a bela do dia. Fica aí, a gente volta já. Amigos se juntam para defender a bike como meio de transporte, lazer e esporte. Esse é o Pedala Manaus. Vamos conhecer os caras? Paulo Aguiar, sou coordenador da Associação Ciclística Pedala Manaus, que é uma ONG que promove a bicicleta como meio de transporte na cidade de Manaus, né? Nós somos um coletivo formado por voluntários e sem fins lucrativos. Então, basicamente, a gente procura fomentar o uso da bicicleta, né? Principalmente como meio de transporte, mas não esquecendo as demais vertentes. Então, assim, a gente promove uma série de ações na cidade de Manaus, né? O nosso raio de ação é somente na capital, né? Tipo palestras em escolas, em instituições públicas, discussões junto ao poder público, estudos científicos, que a gente pega esses estudos e subsidia o poder público, né? Para estar subsidiando, né? Projetos dele de ciclovias e tudo mais. A gente ensina adultos a pedalar em parceria com a Rede Bike Anjo também. A gente promove fórum de discussão da bicicleta, inclusive o nosso fórum é o único fórum da região norte, onde a gente tem a oportunidade de, junto com a iniciativa privada e a sociedade civil, discutir a bicicleta, né? Então, assim, é uma oportunidade muito bem legal que a gente já faz há 5 anos. O Pedala ele já tem 6 anos. E
que a gente já vê trazer uma certa mudança na realidade da cidade. A gente já percebe mais ciclistas, a gente já percebe as pessoas falando de bicicleta, a gente já percebe o poder público preocupado com a questão de bicicleta. Ainda é uma preocupação muito incipiente, mas já é um caminho, já é um início. As vitórias foram essas que eu te falei, né? A gente percebe muita gente pedalando, né? Principalmente a lazer. A gente vê mais pessoas sendo incentivadas, sendo motivadas a usar a bicicleta como meio de transporte. A gente vê as discussões, né, principalmente na mídia, né, a bicicleta agora tem uma presença muito forte, mais consistente. Então isso foi um grande avanço, né? Não que a bicicleta não existisse em Manaus. Ela existia mais de uns 5 anos para cá, através desse movimento, ela passou a ter mais visibilidade, né? Ela começou a ser empoderada, a ter mais representatividade. O ponto ainda a desenvolver é a velocidade das ações do poder público, né? A gente percebe ainda que há uma disposição, mas é uma disposição muito tímida. Então, assim, os passos eles são dados de forma muito lenta, muito incipiente. Na nossa percepção, falta um pouco mais de atitude, né, em querer executar, em querer fazer, né, mesmo a gente sabendo com a falta de recursos e tudo mais, mas a gente entende que os passos poderiam ser um pouco mais largos do que são dados hoje. Eu vou traçar 2 paralelos aqui, tá? Eu acho uma covardia comparar São Paulo com Manaus, né? São Paulo está muito na frente. Mas a gente percebe São Paulo com uma atitude muito forte, né? O poder público daqui ele tem uma disponibilidade muito grande de fazer e acontecer na bicicleta, né? Ele tem uma vontade muito grande de democratizar os espaços públicos, né? De restringir o uso de carro e tudo mais, né? De devolver a cidade para as pessoas. Quando eu vejo uma Paulista aberta, eu fico extremamente feliz. Em Manaus isso não acontece. Só que quando você faz um comparativo com Belém, por exemplo, que é uma cidade da mesma região, com as mesmas características, onde chove, faz calor e tudo mais, você vê o poder público fazendo, você vê a cidade com quase 140 quilômetros de ciclovias, você vê uma Secretaria de Mobilidade Urbana que se discute a bicicleta também, né? E nada disso existe em Manaus. Então, parece que falta vontade, entendeu? Assim, eu acho que a principal diferença é essa. São verdadeiros jardins sobre bicicleta. A Bela do Dia tem uma visão bem diferente sobre a floricultura e bicicletas. Vamos ver isso? A Bela do Dia começou há 3 anos. Eu e a minha sócia, a gente resolveu fazer uma empresa que fosse entregar flores diferentes e que tivesse o propósito de ser para o dia a dia, principalmente. Claro que para ocasiões especiais, mas principalmente para o dia a dia, e que não usasse só rosas vermelhas, usasse toda a variedade disponível de flores, né? E quando a gente começou a formatar a empresa, a gente estava passando as 2 por mudanças profissionais, e ficar o dia no trânsito fazendo entrega pareceu uma coisa abominável. E tanto ela quanto eu, a gente já andava bastante de bicicleta pela cidade, e daí veio a ideia de começar vendendo flores na rua de bicicleta. A gente mora em Pinheiros, e aqui é um bairro que também, Pinheiros, Vila Madalena, é um bairro que tem muita gente andando a pé, né? Então, a gente resolveu começar fazendo a venda de flores na rua, usando a bicicleta. As vantagens de fazer as entregas de bicicleta que a gente vê aqui na Bela do Dia é questão de trânsito, a gente consegue dar uma burlada no trânsito, a gente acaba, querendo ou não, chamando mais atenção porque a gente está aberto, a gente não está dentro de um carro fechado. As flores, elas respiram um pouco mais e aí perguntam pra gente sempre assim, né? Mas e em chuva? Em chuva a gente vai na chuva também, porque as flores adoram chuva. A gente fica meio assim na chuva, né? Mas quando a gente é ciclista, a gente acaba se divertindo de qualquer jeito. Então a chuva acaba sendo também um ponto de, não sei, de entrar naquilo, na natureza e fazer as entregas feliz igual como se tivesse um baita de um sol. A praticidade que a bicicleta tem, e a flor lá, calminha, tomando o vento e fazendo parte de tudo aquilo, é só ter mais calma, né? As pessoas também, os carros, alguns respeitam mais, não só porque é a bicicleta. Às vezes eu penso, será que ele está me respeitando porque eu estou com as flores na bicicleta ou porque eu estou com bicicleta? Mas na verdade acho que é por causa das flores também. Traz uma animação, é diferente. Nossa, essas flores para lá e para cá numa bicicleta.
É uma coisa bem dinâmica. E no final é uma rotina sem rotina. Então isso que é muito bacana. Todos os dias tem ciclista diferente aqui, ciclista é uma galera de um astral incrível. Então a gente trabalha com flores e é um outro astral incrível. Então é isso, trabalhar na Bela do Dia com a logística é isso, lidar com flores, ciclistas e chuvas e imprevistos, e é ótimo. Mas no dia a dia é muito gostoso, porque quando você vai fazer uma entrega ou você está com a bicicleta cheia de flores, as pessoas na rua, elas ficam muito felizes de ver uma bicicleta com flores. Então elas às vezes param para conversar com você e só para te dar um sorriso, quase agradecer por você estar passando ali e às vezes tirar ela do trânsito um pouco da cidade, que é normalmente é cercado de um sentimento tão negativo, todo mundo xingando todo mundo e passa uma bicicleta cheia de flores. Então a gente, além de ter o prazer de entregar flores e deixar uma pessoa muito feliz que recebeu flores, ao longo do dia a gente vai recebendo esse retorno também de muita gente que para só para sorrir pra gente, sabe? Depois do intervalo, o ciclista Daniel Uehara vai mostrar pra gente a Estrada Real, que fica lá em Minas. Fica aí, a gente volta já. O cicloturista Daniel Uehara vai mostrar pra gente as belezas da Estrada Real, lá em Minas. Vamos ver? Bom, eu sou o Daniel, cicloturista. Essa última viagem que eu fiz foi o caminho da Estrada Real. Que a Estrada Real é dividida em partes, né? E essa parte, essa que eu fiz foi o caminho dos diamantes, que sai de Ouro Preto e vai até Diamantina. Diamantina era a cidade dos diamantes e os diamantes que era da cidade era transportado para Ouro Preto, e de Ouro Preto ele ia para Paraty, o Porto de Paraty, que mandava para Portugal. Então a gente fez, foi eu e um amigo meu, e a gente dividiu em dias, né? Cada dia a gente estipulou em pedalar um pouco, assim, 50, 60 quilômetros. A gente fez em 12 dias, mais ou menos. Só que a gente passou por alguns lugares estratégicos, né? Que a gente deu uma pesquisada antes e tinha alguns lugares que não tinha como não passar. Que era a estrada o Santuário do Carás e a Cachoeira do Tabuleiro. Essa Cachoeira do Tabuleiro é a segunda maior de Minas Gerais. Segunda ou terceira, não estou lembrado. A altura, o caminho para chegar até a cachoeira, é porque você fica dentro de um parque. Fica dentro de um parque, você tem que deixar o carro a bicicleta na portaria e fazer uma caminhada de uns 4 km, mais ou menos. E é por trilha, você não consegue de carro nem de bicicleta. Tipo, lá era um antigo mosteiro ou um convento. Isso aí é da época de Dom Pedro, sabe? E a história, assim, a pouca coisa que eu sei é que esse mosteiro pegou fogo. Aí transformou num santuário e nesse local tem bastante, é um museu praticamente, né? E virou uma atração turística. Não tem como não passar lá. Cuidado. Equipamento. Preparo físico, eu falo pra você que não é muito não. Uma cicloviagem não, é mais planejamento. Tipo, você vai fazer o caminho da Estrada Real, por exemplo. Apesar de ser demarcado, a gente tem muita surpresa, né? Então a gente tem que... É só você entrar no site da Estrada, tem um site do Instituto Estrada Real e lá tem todas as rotas. Assim, é que eu comentava com o pessoal, né? A gente fez o caminho da fé, caminho do sol, caminho das frutas. É uma coisa mais ou menos planejada, sabe? Tem que ficar em alguns lugares. Nesse não, você é livre. Você pode fazer o caminho que você quiser, porque a Estrada Real, você tem uma rota. Você não precisa seguir aquela rota, você pode seguir outras rotas que fazem parte da Estrada Real também. Eu
Eu falo assim, que quando a gente vai passear, a gente não sente muito a subida. Porque como vai para passear, é um ritmo diferente, sabe? Tem subida, a gente olha e fala, puta, meu, que subida é essa? É diferente de uma competição, né? Porque competição você vai mais forte. Agora bicicleta, você vai, para, tá cansado, tem a subida, para no meio da subida, tira foto, retoma, toma água, sabe? Então não é cansativo, não se torna cansativo uma cicloviagem. Quando eu fiz a primeira viagem, assim, a gente fez a primeira viagem, tem medo de não aguentar, de quebrar a bicicleta, mas depois que você faz a primeira, você quer fazer outras. Por quê? Acho que é os detalhes. Bom, pessoal, o Vamos Pedalar fica por aqui. Mas semana que vem tem mais. Dicas de manutenção, viagens e tudo sobre o mundo da bike. E aí, vamos pedalar?